Queremos dar graças a Deus por mais esta oportunidade que o Senhor nos concede de poder estar diante da sua palavra para mais um estudo bíblico, e assim desejo saudar a todos os amados irmãos e vamos iniciar com uma palavra de oração. Senhor, te damos graças por este momento, por mais esta oportunidade que concedes de onde estivermos, Senhor, podermos meditar na tua palavra. Dá-nos a tua graça, a tua unção, Senhor, e faz com que cada mente, cada coração, nesta hora, Senhor, possa estar dilatada, aberta para receber a tua palavra. E que ela, Senhor, conforme está prometido na tua própria palavra, que ela não volte para ti vazia, Senhor, mas possa prosperar em cada vida, em cada coração, em cada lar, em cada família, para a tua glória, para edificação e honra e exaltação do teu nome. Assim nós oramos, pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje estaremos falando sobre Deus é o mesmo. Parece uma frase já muito usada e nós que temos tido essa experiência, essa vivência com este Deus, temos ouvido testemunho, mas temos lido, temos meditado na sua palavra e temos visto o que este Deus fez, o que este Deus está fazendo, e através das suas promessas e das profecias deste livro, nós acreditamos que ele continuará a operar a favor do seu povo, a favor da igreja e em geral no mundo, porque ele na verdade é o Criador de todas as coisas, ele é o Senhor de todas as coisas, ele tem domínio sobre todas as coisas, então acreditamos que ele continuará a governar as coisas à maneira dele e à forma como ele acha melhor, e nós nos sujeitamos a entender isso. Então, se estamos a falar que Deus é o mesmo, precisamos pensar que Deus é o mesmo. Que Deus é esse que nós dizemos que é o mesmo? Será que é o Deus que todos falam dele? Será que é o mesmo Deus quando alguém está em aflição diz, ai meu Deus, ai Deus? Que Deus é esse que a palavra de Deus diz que ele é o mesmo Deus? Temos duas maneiras de conhecer esse Deus. Ele mesmo nos dá a oportunidade de o conhecermos de duas maneiras. Há uma palavra em Oséias, capítulo 6, verso 3, que diz que conheçam ao Senhor e prossigam em conhecer o Senhor. Esta é uma forma que pela qual nós podemos conhecer a Deus. É olhando e sabendo que Deus é este, sabendo o que Ele faz, olhando para as Escrituras, lendo nas Escrituras, procurando saber daqueles que já foram antes de nós, dos seus testemunhos, conhecer a Deus, meditar na sua palavra e perceber que Deus é este. Desde o início, desde a criação. Não estou a falar desde o início de Deus, porque Deus não tem início, Deus não tem meio e Deus não tem fim, mas as suas obras desde o início, e nós podemos, através da meditação da sua palavra, se nós lermos o salmo maravilhoso que é o Salmo 119, nós iremos ver o salmista usando diferentes formas de falar sobre o que Deus revela, sobre os seus estatutos, sobre os seus mandamentos, sobre os seus desígnios, sobre os seus caminhos, sobre as suas leis, sobre as suas promessas. Várias maneiras nós podemos conhecer a Deus. Este é o caminho, este é o nosso caminho, é o caminho do homem para Deus. Alguém diz, mas quando nós falamos de cristianismo, nós falamos que o caminho é o caminho de Deus para o homem. Sim, iremos chegar a esse ponto.
mas eu estou a falar do caminho do homem para conhecer a Deus, meditando na sua palavra, conhecendo Deus através dos seus feitos. E isso nós o podemos fazer pela sua palavra. Mas há outra forma, e eu quero falar dessa forma de uma maneira especial neste estudo bíblico, que é entendermos como Deus fala conosco, entendermos como Deus se faz conhecer, como Ele se revela. E não estou falando dessa revelação à igreja, não estou falando dessa revelação aos salvos, aos crentes, não. Eu estou falando como Ele se revela em tudo o que Ele criou, incluindo e especialmente, incluo nesta palavra aqueles que não são salvos, aqueles que são descrentes, ao homem comum. Como é que Deus se revela? E essa é a outra forma. Eu ponho em segundo lugar, não porque é menor que a outra, mas é porque queremos dar atenção especial a essa forma de Deus se revelar, para chegarmos a essa conclusão de podermos dizer Deus é o mesmo. Precisamos saber que Deus é esse. Se é tão importante saber que o Deus a quem adoramos não muda, muito mais importante saber que Deus estamos tratando. Quem é esse Deus? Quando dizemos que Deus é o mesmo, ouvimos muito esta frase, mas Deus é o mesmo. Falamos com todo tipo de denominação, todo tipo de religião, todo tipo de gente, e ouvimos esta frase, mas Deus é o mesmo. É a frase usada em tantas circunstâncias e por tantas razões, mas precisamos saber que Deus é este, que nós dizemos que é o mesmo. Não se pode tratar do mesmo Deus quando nós o qualificamos de formas diferentes. Ainda que ele tenha várias ações, ainda que ele seja multiforme em tratar com as pessoas, tratar com todas as situações que ele mesmo criou, tratar com a natureza, ele tem várias formas, mas nós podemos conciliar tudo isso e dizer que o Deus que fez aquela obra, o Deus que fez a outra obra diferente daquela, é o mesmo Deus, é o mesmo Criador, é o mesmo Deus soberano. E a palavra de Deus nos dá diretrizes para nós conseguirmos entender essa verdade. Como entender que só há um Deus, não só porque existe, mas porque Ele se revela e nós somos suas criaturas. Em 2 de Samuel, capítulo 7, verso 28, diz assim: Agora, pois, Senhor Deus, Tu és o mesmo Deus e as Tuas palavras são verdade e tens falado a Teu servo este bem. Ainda no Salmo, e aqui o escritor desta palavra, aquele que fala, ou que diz estas palavras, é alguém que está falando da palavra do Senhor. Deus, o mesmo, por causa da sua palavra. Por causa da sua palavra. Agora, pois, Senhor Deus, Tu és o mesmo e as Tuas palavras são verdade. Palavras que são verdade. Palavras que são ditas e se cumprem. Palavras que são manifestas aos homens e o seu cumprimento é notório. Precisamos perceber que as palavras deste Deus se cumprem. Quando nós estamos a falar do Deus que estamos falando, o Criador dos céus e da terra, o Deus soberano, que nós várias vezes diremos o único Deus, porque não há outro Deus, há outros deuses, mas não há outro Deus. Nós estamos falando que a sua palavra, aquilo que Ele diz, é verdade. Mas estamos dizendo que Ele não muda, porque Ele é eterno, Ele é desde o princípio é o mesmo, Ele não muda, Ele é eterno. O salmista, no Salmo 102, verso 27, diz: Porém, Tu és o mesmo, e os Teus anos nunca terão fim. Agora, o escritor aos Hebreus,
no capítulo 13, verso 8, no Novo Testamento, ele personifica este Deus. E nós vamos ver como não é só uma linguagem neotestamentária, mas é também antigo-testamentária, esta linguagem de que Deus se personaliza. Deus se torna como um de nós. É tão gloriosa esta revelação. Deus eu não vou dizer preocupação de Deus, eu acho que Deus não está preocupado, mas eu vou dizer a forma como Deus encontrou, Ele mesmo, encontrou a forma de se revelar o único Deus. Ele se torna como nós. Ele vem. Ele aparece. É a maior revelação deste Deus fazer-se conhecer desta forma. Ele se torna como um de nós. É uma palavra profética, mas eu vou começar pelo Novo Testamento, que diz em Hebreus, capítulo 13 e verso 8, Jesus Cristo é o mesmo, ontem e hoje e eternamente. Esta palavra caracteriza Deus. Nenhum ser humano é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nenhuma obra da natureza é ontem e hoje e eternamente. Nenhum animal do campo podemos dizer que é ontem, hoje e eternamente. Estas características, este atributo que Hebreus dá, o escritor aos Hebreus dá a Jesus Cristo, são atributos divinos, são atributos de Deus. É a forma como este Deus se revela no seu Filho amado, Jesus Cristo. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele é o princípio e o fim. Ele é o alfa e o ômega. Ele se dá a conhecer e pede, eu vou repetir esta frase, ele se dá a conhecer e pede ao homem que o conheça também. Em Isaías 7,14, Deus se dá a conhecer, e esta é a passagem profética que eu mencionei. Portanto, mesmo o Senhor vos dará um sinal. Sublinha na vossa Bíblia, sinal. O escritor do Evangelho de João, o apóstolo João, ele fala muito acerca disso, acerca dos sinais de Jesus. E Isaías usa esta mesma palavra, sinal, com Jesus. Em Jesus, através de Jesus, nós temos o sinal de Deus. Nós temos como Deus sinaliza a sua divindade, como Deus sinaliza o seu grande atributo de se relacionar, de se fazer conhecer. Ele dá-nos um sinal. O sinal está dado. Nós percebemos esse sinal. Eu vou mostrar pela palavra de Deus como nós percebemos esse sinal em nós. Não precisamos ser avisados acerca dele. Esse sinal está em nós. Com certeza só podia estar em nós, porque nós somos criaturas desse Deus. Esse sinal está em nós. Nós temos um sinal. E a palavra de Deus diz, Isaías, no livro de Isaías, no seu capítulo 7, verso 14, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, Sabemos quem é esse filho, pelas Escrituras, sabemos quem é esse filho. É aquele que foi mencionado agora mesmo, de Hebreus, capítulo 13, verso 8. Ele nos dará um filho e chamarão o seu nome. Qual é o nome? Emanuel. O seu nome é Emanuel. Emanuel quer dizer Deus conosco. Deus conosco. Quer dizer que Deus está, por sua iniciativa, Deus está se revelando. Eu quero falar não só, e gostaria que este estudo bíblico tivesse essa intenção, não só falar para a igreja do Senhor, não só falar para os crentes, que peço a Deus que este estudo seja, nós dizemos estudo, mas que esta explanação
seja e sirva para aqueles que não conhecem o Senhor, para aqueles que estão longe de Deus, para aqueles que ainda não abriram o seu coração para este Deus maravilhoso. Está escrito que Ele vai dar um sinal, que Ele dará um sinal. Esse sinal já foi dado. Esta palavra foi escrita há 700 anos atrás, esse sinal foi dado há 2000 anos atrás, esse sinal estava entre nós, esse sinal foi dado, uma estrela brilhou no Médio Oriente, pastores seguiram aquela estrela, foram encontrar um menino deitado numa manjedoura. A revelação mais gloriosa de Deus a dar-se a conhecer não foi sentado num cavalo, não foi vindo com fogo, com uma espada, com anjos cercando. Ele podia ter feito isso. Muitos esperavam que ele se revelasse dessa maneira. Ele vai revelar-se dessa maneira. Vai haver um dia em que ele virá dessa forma. Mas não foi assim o sinal de Deus para a humanidade. O sinal de Deus para a humanidade foi naquela manjedoura. Foi em Belém. Foi um menino desprotegido, humanamente desprotegido, nascido rejeitado de uma pousada e nascido numa manjedoura. Foi assim. Ele não pede que tenhamos pena dele. Esse nascimento não é aquele menino desgraçado, pobrezinho. Ele não pede que a humanidade tenha pena desse nascimento, porque é um sinal de Deus. Sinal de Deus que revela verdades gloriosas. Verdades que todas as coisas que são de Deus começam pequenas. Todas as coisas que são de Deus começam sem muito significado, sem muita importância, passam até despercebidas quando começam, para que Deus seja glorificado quando elas se tornam grandes, como foi a manifestação da pessoa de Jesus. Algo que começou na manjedoura e terminou na cruz, terminou numa morte, numa ressurreição ao terceiro dia e num sentar no trono diante de Deus, e para vir buscar sua igreja, para um dia reinar para sempre. Um dia, a Bíblia diz, todo olho o verá. Este Deus revelado, este sinal de Deus, que Deus aprove que fosse assim, para se dar a conhecer à humanidade. E nós sabemos pelas Escrituras que Deus julgará nações, Deus julgará o mundo, porque Ele se revelou e Ele julgará com justiça. Ninguém será desculpado diante disso, porque Ele vai julgar com justiça, sabendo que deu sinais suficientes. E eu vou repetir, não estou a falar só para a igreja, estou falando para a humanidade inteira, estou falando para a própria natureza, que a Bíblia diz em Romanos, que geme. A natureza geme esperando a revelação do Senhor. Tudo que Deus criou, um dia Ele chamará a Ele. E o homem, com responsabilidade por causa do livre-arbítrio que tem, de poder escolher ou poder rejeitar. Então nós lemos em Isaías, no seu capítulo 7, verso 14, que o nome dele seria chamado Emanuel, que é Deus conosco. Salmo 9,16, o Senhor é conhecido pelo juízo que fez. Enlaçado foi o ímpio nas obras das suas mãos. Olha, enlaçado foi o ímpio nas obras de suas mãos. Estou falando, aqui a Bíblia está falando, eu estou parafraseando, a Bíblia está a dizer a obra de suas mãos. Nelas o ímpio foi enlaçado. Significa que aquele que não crê, ele vai perceber que teve a oportunidade de crer, mas rejeitou essa oportunidade. É assim que Deus se dá a conhecer. Deus se dá a conhecer de tal forma que o ímpio fica enlaçado nas suas obras. E isto é maravilhoso. O salmista escreve este salmo, mas Paulo aos Romanos, mais tarde, ele vai dizer as mesmas palavras.
Se nós formos ler em Romanos, no seu capítulo 1 e verso 19, capítulo 1 e verso 19 de Romanos, a palavra de Deus diz: porquanto o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta. Não está a falar na igreja, não está a falar no crente, neles se manifesta. Escutem, o que de Deus se pode conhecer, com certeza que não conheceremos tudo. O que de Deus se pode conhecer é aquilo que é suficiente para que o homem creia nele, para que o homem entenda Deus, compreenda Deus. Deus revela o que é suficiente. Lá em Deuteronômio 29, a célebre passagem de Deuteronômio 29, onde Deus diz que as coisas escondidas são para Deus, nosso Senhor, e as reveladas são para os homens. O que Deus revela para os homens é o suficiente para que os homens o conheçam. E vou dizer que não é o que eu prego, não é o que o pregador prega, não, é o que Deus revela. Deus se revela. Eu não falarei de coisas, mas existem formas, existem formas de Deus se revelar, que Ele não está precisando de nós. Deus se revela da sua forma. Deus sabe como falar ao homem. Deus sabe como se revelar a cada criatura, não na multidão, não na congregação, mas a cada criatura. Deus sabe como se revelar. Porquanto que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Verso 20, capítulo 1 de Romanos, verso 20, diz assim a palavra de Deus: porque as suas coisas invisíveis, atenção, as suas coisas, as coisas de Deus, invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder. Temos que entender o que Deus, como Deus, as partes que Deus se manifesta, ou que são manifestadas, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder, como a sua divindade. Deus como Deus. Quando nós estamos falando, ou quando Paulo está revelando esta parte da sua divindade, ele centraliza aqui nesta palavra a sua divindade. Ele centraliza nesta palavra quem é Deus, o divino Deus, o soberano, o sobrenatural Deus, o que está acima de tudo que é criado, de tudo que existe. Ele está falando a sua divindade. Ele está falando da sua divindade, ele está falando da sua onipresença, ele está falando da sua onipotência, ele está falando da sua omnisciência, aquele que conhece todas as coisas, aquele que criou todas as coisas, aquele que tem todo o poder. Ele está falando dessa divindade. Agora, sublinhem na vossa Bíblia a frase: se entendem. Se entendem. Não se complicam, mas se entendem. Deus está a dizer que Ele tem uma forma de se revelar aos homens. Aqui, eu friso de novo, aqui Ele não está falando da igreja, não está falando do crente, não está falando do salvo. Ele está falando da humanidade, está falando dos homens. A palavra de Deus está a dizer: se entendem. Através dessas coisas, a divindade de Deus se entende. Meu caro amigo que me ouves nesta hora, tu tens em ti a potencialidade de conhecer Deus. E um dia Deus vai mostrar isso. Um dia Deus te chamará à sua presença e Ele vai dizer: eu me manifestei a ti de forma que tu entendesses. Eu me manifestei a ti de forma clara. A Bíblia diz que a sua divindade, o seu poder se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas para que eles fiquem inexcusáveis. A palavra ver significa ver.
significa olhar e ter entendimento do que tu olhas. Tu tens duas vistas. Eu uso óculos para ver melhor. Mas nós temos duas vistas. Há uma vista que tu olhas para as coisas, mas tu tens outra vista. Não é por causa da nossa pregação. É porque Deus fez assim. Tu tens outra vista que quando tu olhas para as coisas, tu entendes Deus. E não me perguntem como é que isso acontece. Eu estou dizendo o que Deus está falando. O que a palavra de Deus está falando. Todo homem tem a capacidade dada por Deus, uma capacidade sobrenatural, uma capacidade divina que Deus deu porque o homem foi criado por ele, para olhar para as coisas e entender Deus. Olhar para as coisas que Deus criou e entender Deus. Isso é maravilhoso, perceber esta revelação da parte de Deus na sua palavra. Se entende e claramente se vê pelas coisas que estão criadas. Qual é a finalidade disso? Para que eles fiquem inexcusáveis. Inexcusáveis é sem desculpa quando estiverem na presença do Senhor. Esta é uma palavra maravilhosa. Este é o Deus. Atenção, quando nós dizemos todos temos o mesmo Deus, não é verdade. Porque para ser Deus precisa ter qualificações. Assim como para seres um engenheiro, para seres um arquiteto, para seres um construtor, tu precisas de ter qualificações. Podes gostar muito de casas, mas não é por gostares de casas que te faz um engenheiro ou um arquiteto. Tu precisas ter qualificações. Deus, para ser Deus, Ele tem qualificações. Ele se faz revelado, ou Ele se revela aos homens. E a palavra de Deus é isso que está mencionando. Outra forma que Deus se revela está em Romanos capítulo 2, verso 15. E fala também para todos os homens. Não está falando para a igreja, não está falando para os salvos, os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações primeiro, testificando juntamente a sua consciência segundo, e os seus pensamentos terceiro, quer acusando-os, quer defendendo-os. Isto não tem a ver com a nossa pregação. Isto não tem a ver com religião. Isto tem a ver com Deus, que criou o homem e colocou 3 factores dentro do homem que falam dele, ao próprio homem. Falam dele. Tu tens todos os teus sentimentos através do teu coração, tu tens na tua mente consciência, tu tens pensamentos que te sobrevêm acerca de tanta coisa da vida, mas também há um espaço que Deus fez assim, que Deus criou assim. Há um espaço no coração dos homens, há um espaço na consciência dos homens e há um espaço nos pensamentos dos homens acerca de Deus. Este é o verdadeiro Deus, que fala com os homens, que fala aos seus corações, que fala à sua consciência e fala aos seus pensamentos. Este Deus é criador, este Deus é sustentador de tudo. Precisa ter essas qualificações para ser Deus. Precisa ser criador, precisa ser sustentador de tudo. Ó Senhor dos exércitos, diz Isaías 37:16, Deus de Israel, que habitas entre os querubins, tu mesmo, só tu és Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Tudo que é céu, estou a falar de cosmos, estou a falar dos planetas, estou a falar das estrelas, estou a falar tudo que é céu, criado por Deus. Tu fizeste os céus e a terra. No princípio, mais uma vez, o Antigo Testamento faz um feliz casamento com o Novo Testamento, quando revela que Deus é este, o Deus criador dos céus, o Deus criador da terra e de tudo que há. O Novo Testamento vem como que
solidificar essa verdade quando vem dizer que esse Deus, Criador dos céus, Criador da terra, Ele veio e se revelou a nós. Ele veio e esteve entre nós. Ele veio e apareceu entre nós em corpo, fisicamente, viveu entre nós, esteve entre nós, se revelou como um de nós. Isto é gloriosa, esta manifestação de Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Diz João capítulo 1, e a partir do verso 1, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. O Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus, o Verbo criou todas as coisas, porque todas as coisas foram feitas por ele, diz o verso 3, e sem ele nada do que foi feito se fez. Romanos 1:20, nós já lemos esta palavra de como todas essas coisas que ele fez, que ele criou, claramente se foram reveladas, claramente se entendem. Eu digo mais uma vez, claramente se entendem. A humanidade tem olhos para poder ver Deus. Deus se manifesta dessa maneira no homem, dando a ele a capacidade de o conhecer. Pela fé entendemos, verso 3 do capítulo 11 de Hebreus, pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. O elemento fé não é um elemento criado pelo homem. A fé não é do homem, a fé vem de Deus. E temos toda a criatura, todo o homem, neste caso criado por Deus, como a coroa da sua criação, tem esse elemento nele, a fé de poder crer, quando olha para as coisas, poder crer em Deus. Louvado seja o seu nome. Verso 19 do capítulo 13 de Marcos, porque naquele dia haverá uma aflição tal qual nunca houve desde o princípio da criação, que Deus criou até agora, nem jamais haverá. Uma profecia que mostra claramente que todas as coisas não só foram criadas por Ele, mas Ele governa, Ele as domina e Ele sabe quando fará acontecer no seu propósito o que precisa acontecer para que o seu nome seja glorificado e para que Ele se manifeste ao homem e ainda se dê a conhecer. Colossenses 1:16 diz, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis. Desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem. Eu estou lendo agora em Colossenses capítulo 1:16, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Louvado seja o nome dele para todo sempre. Ele é antes, verso 17 de Colossenses 1, ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Analise o Deus que tu dizes que é o mesmo Deus. Olha se estas características estão nesse Deus que tu dizes que é o mesmo Deus. Precisamos fazer essa análise. Ele se revelou, ele está se revelando aqui, ele é antes de todas as coisas, ele é depois de todas as coisas subsistem por ele, o qual, verso 15 de Colossenses, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Quem é a imagem do Deus invisível se não for Jesus Cristo, o Deus revelado entre nós, o Deus Emmanuel, o Deus que está conosco, aquele que derramou do seu Espírito para que nós possamos conhecê-lo melhor. Único, não existe igual. Isaías 43:10, vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e meu servo, a quem escolhi, para que o saibais e me creiais, e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá.
Estas palavras são confirmadas quando nós entendemos que Deus é este, como Ele opera, o que Ele faz, o que Ele permite e o que Ele não, e o que Ele impede. E é isso que iremos falar agora a seguir. Ele é soberano, Ele é poderoso para permitir, para impedir e para fazer acontecer. Isaías 48:12 diz: dá-me ouvidos, ó Jacó, e tu, ó Israel, a quem chamei eu sou o mesmo. Eu o primeiro, eu também o último. A primeira palavra ouvida foi de Deus, a última palavra a ser ouvida será de Deus. Mas o Senhor Deus é a verdade, diz Jeremias 10:10. Ele mesmo é o Deus vivo e o Rei eterno. Ao seu furor trema a terra e as nações não podem suportar a sua indignação. Mas se não derdes ouvidos a estas palavras, Jeremias 22:5, se não deres ouvidos a estas palavras, por mim mesmo tenho jurado, ninguém mais pode fazer isso. Por mim mesmo tenho jurado, diz o Senhor, que esta casa se tornará em assolação. Jeremias 49:13, porque por mim mesmo jurei, diz o Senhor, que Bozrá servirá de espanto, de opróbrio, de assolação e de maldição, e todas as suas cidades se tornarão em desolação perpétuas. Profecias cumpridas quando Deus falou. Louvado seja o seu nome. Agora, quase a terminar, nós vamos ver o que diz a palavra de Deus em Romanos 11:36, em Romanos, no capítulo 11 e versículo 36, eu mexo agora na palavra, mas eu tinha todos os versículos registados, porque dele a origem, todas as origens, porque dele, e por ele todos os processos, todas as razões da nossa vida, toda a origem, todo o princípio das coisas, diz a palavra de Deus, através de Paulo, porque dele, e por ele, e para ele, o final de tudo, são todas as coisas, glória, pois a ele eternamente. Amém. Deus verdadeiro tem estas características. Ele está no princípio, mas também está no meio e está no fim de todas as coisas. Há 3 características de Deus. Deus permite, diz a palavra de Deus, em Coríntios 16:7, não vos quero ver de passagem. Eu estou falando de que uma das qualificações, características de Deus é esta: Deus permite coisas. Não vos quero ver de passagem por um pouco de tempo, mas quero ficar convosco se o Senhor o permitir. Deus permite, mas Deus também impede coisas. Diz a palavra de Deus em Atos 16, verso 7. Queríamos ir a Bitínia, mas o Espírito Santo não permitiu. E diz em Gênesis, porém Deus não permitiu, quando está falando daquela disputa que havia entre Jacó e Labão, o seu sogro, Jacó diz, porém Deus não permitiu, por isso podemos dizer que Deus impediu que ele me fizesse mal. Deus permite coisas, Deus impede que coisas aconteçam, mas Deus também faz coisas acontecerem. Deus faz coisas acontecerem. Louvado seja o seu nome. Maria, quando estava cantando o seu louvor ao Senhor, ela escreve isso em Lucas capítulo 1, verso 49. Ela diz, pois grandes coisas me fez o Senhor. Eu disse, Deus permite, Deus impede e Deus faz acontecer. Maria diz, grandes coisas me fez o poderoso. Santo é o seu nome. A sua misericórdia é de geração em geração sobre os que o temem. Com o seu braço agiu. Com o seu braço ele fez acontecer. Uma mulher esquecida lá em Belém e fez com que ela concebesse o Verbo, o Filho de Deus. Com o seu braço ele agiu valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos, depôs dos tronos os poderosos e levou os humildes. Louvado seja o nome do Senhor. Ele faz acontecer como fez o Messias prometido, o Messias ungido, estar entre nós, que se revelou como homem em Jesus.
Ele se revelou como homem Jesus. E Ele quer que os homens creiam nele. E eu termino aqui. Ele deseja que os homens creiam nele e lhe obedeçam. Não se pode afirmar que existe um Deus sem um compromisso com isso. Não basta dizer, ai meu Deus, não basta dizer Deus existe. Quando nós dizemos que Deus existe, Deus deseja que haja um compromisso com isso. Se Deus está falando contigo, no teu coração, na tua consciência, nos teus pensamentos, através da natureza que Ele criou, tu estás ouvindo isso, agora estás ouvindo, mas tu tens essa percepção em ti, Deus quer um compromisso. Deus deseja um compromisso. E isso não é mais do que razoável, porque se Deus é Criador, se Deus criou todas as coisas, se Deus é o nosso Criador, se Ele é soberano, com certeza que Ele quer que nós nos comprometamos com Ele. Deus quer um compromisso. A existência de Deus implica um homem com natureza moral e justa. Um escritor, filósofo russo disse, se Deus não existe, então tudo é permitido. Se nós temos uma moral, se nós temos uma lei na nossa nação e em todas as nações, se nós conseguimos dizer para o nosso filho, isso não é bonito que faças, isso não é bom que tu faças, se nós conseguimos olhar para a humanidade e ver que existem ações, existem palavras, existem coisas que não estão indo bem, essa consciência de Deus está em nós e está no homem. Por isso é que Deus deseja um compromisso contigo. Deus deseja que nós o obedeçamos e que Deus ricamente vos possa abençoar. Amém. Vamos agradecer ao Senhor. Deus, te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos pela revelação da tua palavra e te agradecemos, Senhor, porque tu te revelas a nós. Te agradecemos porque tu és o mesmo ontem, hoje e para sempre. E te agradecemos o privilégio de podermos reconhecer isso e podermos, Senhor, estar comprometidos contigo, com a tua palavra e com a tua bendita pessoa. Senhor, vai abençoar aqueles que ao ouvirem esta palavra, Senhor, estão agora pensando naquilo que os seus olhos já viram da tua glória, naquilo, Senhor, que os seus ouvidos já ouviram, naquilo que já subiu ao seu coração, daquilo, Senhor, que está em suas consciências e nos seus pensamentos acerca de ti, que agora, Senhor, eles possam abrir as suas vidas para te receber como Deus, para te receber como Senhor, para te receber como Salvador e das suas almas. Senhor, nós te pedimos que tu faças assim, para a glória do teu nome, e que confirmes a tua palavra, Senhor, e nos alegres através dela, aqueles que são salvos, aqueles que são a tua igreja. Para a glória do teu nome, nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém. Deus abençoe.